Parece que a reunião entre Trump e Putin que aconteceu na semana passada foi uma completa perda de tempo. Isso porque tudo o que o governo dos Estados Unidos afirmou ter conseguido nessa reunião, bem, a Rússia acabou de vir a público e dizer que nada disso é verdade. Agora deixe-me explicar isso ponto por ponto. Primeiro ponto, e claro, né, o maior deles foi algo que foi confirmado pelo secretário de Estado Marco Rubio, pelo próprio presidente Trump e também pelo enviado especial Steve Witkoff. Todas essas pessoas confirmaram isso na televisão nacional. Cada um deles foi à televisão nacional e confirmou que a Rússia concordou com garantias de segurança para a Ucrânia. Agora só precisamos descobrir qual será essa garantia. Bem, adivinha só. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou publicamente: "Não aceitamos garantias de segurança ocidental." A Rússia está dizendo que a Rússia vai fornecer garantias de segurança para a Ucrânia. É como se eu contasse minha senha para todos os hackers online. E não, isso não é uma transição para um patrocinador. É risível. Eu apoio a ideia de que essas garantias devem ser realmente confiáveis. Aqui temos um exemplo muito bom, que, aliás, veio do próprio lado ucraniano, como foi o caso em Istambul, em abril de 2022. O lado ucraniano propôs, e nossa delegação na época concordou em elaborar garantias de segurança que envolveriam todos os membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ou seja, a Federação Russa, a República Popular da China, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido. Além disso, foram mencionados alguns outros países, incluindo a Alemanha, a Turquia e outros que poderiam ter interesse em se juntar a esse grupo de garantidores de segurança. Tenho confiança de que no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, eles entendem perfeitamente que discutir a questão da segurança sem a Federação Russa de forma séria é uma utopia, um caminho sem saída. Federação Russa, isso é utopia, um caminho sem saída. Só para lembrar a todos, essa é a mesma condição que a Rússia tem desde março de 2022. Um mês após a invasão, a Rússia afirmou à Ucrânia que não poderia entrar na OTAN e que qualquer garantia de segurança fora da OTAN dependeria do veto russo. Ou seja, se a Rússia invadir no futuro e a Ucrânia tiver alianças de defesa com países ocidentais, a Rússia pode alegar que não é invasão e impedir que outros países ajudem a Ucrânia. É risível, e espero que o governo Trump perceba o quão ruim isso faz eles parecerem. Porque não foi um relatório dizendo que isso foi o acordado na reunião. Tivemos membros do governo e o próprio presidente confirmando na televisão que isso foi o que ficou acordado. Agora a Rússia afirma, na verdade não. As condições são as mesmas de 3 anos atrás. Lavrov também confirmou que Putin nunca chegou a concordar em se encontrar com Zelensky. Na verdade, de acordo com Lavrov, como você pode ver pela citação na sua tela, Putin confirmou que continuaria as negociações com os ucranianos enquanto aumentava o nível das delegações. Ou seja, alguém que ocupa um cargo um pouco mais alto no governo russo vai vir e dizer aos ucranianos: olha, as mortes não vão parar. É isso. Agora, isso é algo que o presidente Trump confirmou pessoalmente, dizendo que quando ligou para Putin enquanto se encontrava com líderes europeus, ele convenceu Putin a se reunir com Zelensky. Parece que isso não é totalmente verdade. E eu acho que agora é hora do presidente Trump encarar a verdade de que Putin realmente não quer a paz. E se Trump quer trazer paz para a Ucrânia, a única maneira de fazer isso é pressionando a Rússia, não tentando apaziguar ditadores convidando-os para o Alasca. Recentemente conversei sobre isso com o youtuber Preston Stewart, que cobre essa invasão desde o início. E aqui está a conversa. Olá pessoal, hoje temos Preston Stewart, colega youtuber. Sim, acompanhado eventos geopolíticos já há alguns anos, certo? Perfeito, e vamos começar com as principais notícias. Como você reagiria à reunião entre Putin e Trump? Depois falaremos sobre a cúpula europeia. Foram muitos acontecimentos recentes aqui. Sam, obrigado por me receber. Estava ansioso por isso. Então, montanha-russa provavelmente é a melhor maneira de descrever isso. Pessoalmente, eu gosto que estamos tentando fazer algo para chegar a algum tipo de acordo de paz. Houve uma grande reunião entre Trump e Putin no Alasca na sexta-feira, com a presença de algumas outras pessoas. A delegação dos Estados Unidos da América era grande e seguia crescendo.
A da Rússia tinha cerca de 3 a 6 pessoas. Infelizmente, parece que algo aconteceu nessas reuniões e elas não continuaram como esperado. Era para acontecer um almoço de trabalho, reunindo assessores como o secretário de Estado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia e outros. Parece que eles não chegaram a essa parte, o que, lendo nas entrelinhas, faz você pensar que algo não saiu bem. Normalmente você não cancelaria algo assim. Eles estão viajando todo esse caminho se realmente estiverem fazendo progresso. Você consegue prolongar isso. Depois, tivemos várias declarações. Eram muitas declarações do tipo, confia em mim. Porque, sabe, a gente realmente não tinha nada gravado das duas partes. Do Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos da América, era muito sobre garantias de segurança. Muito sobre que ambos os lados teriam que concordar com algo e que eles teriam mais conquistas do que esperavam ao sair disso. No geral, os Estados Unidos da América saíram muito positivos dessas reuniões, enquanto a Rússia pouco se manifestou. Conversamos mais recentemente. Mas sim, acho que a impressão inicial foi positiva. Talvez olhando agora um pouco otimista demais. Com certeza, faz sentido. Agora eu vou falar sobre segurança, pois hoje de manhã vi o vídeo que você publicou. As coisas mudaram muito. Tenho quase certeza de que nós dois passamos de otimistas para algo como, na verdade, nada foi realmente alcançado. Mas como você vê isso, já que muita gente tem falado sobre esse assunto? Tentamos evitar, e sei que você também, psicanalizar políticos. Mas você vê isso como uma vitória para a Rússia poder visitar os Estados Unidos com Putin sendo um criminoso procurado? Sim, acho que parte do desafio nisso é que todo mundo está procurando uma vitória. Isso nem sempre ajuda, porque não queremos que uma reunião aconteça e as pessoas tentem decidir quem saiu por cima. Isso não necessariamente ajuda a avançar em direção à paz. Mas estamos vendo isso nos canais russos. Todos eles veem isso como uma vitória, o que eu acho que provavelmente é a única coisa que realmente importa. Do ponto de vista deles, eles veem isso como uma vitória, porque Putin não está mais sendo descartado no cenário mundial. Ele está autorizado, por assim dizer, a vir para os Estados Unidos. E ele teve essa reunião cara a cara, quero dizer. É difícil marcar com o chefe de um país, ainda mais com os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia. Putin disse que iam se encontrar, e em menos de uma semana já estava tudo organizado. Os Estados Unidos precisaram se esforçar muito para isso acontecer, e acho que foi a decisão certa. Por sua vez, eu realmente acho que na Rússia, só isso já está sendo visto como uma vitória para Putin. Mudando de assunto, vi ao lado do avião do Putin, acho que chamado Rússia Venceu, uma torre com cerca de 6 ou 7 atiradores de elite. Eu não sei se você viu isso. Eu vou colocar aqui. Eu acredito nisso. Não é assustador pensar que esses atiradores de elite poderiam mirar isso no presidente dos Estados Unidos da América se precisassem? Duvido que fariam isso. Não tem como serem atiradores de elite russos. Isso seria... E isso entra nos detalhes do planejamento desse tipo de coisa. Porque tem que haver muita confiança. Quero dizer, toda a segurança aqui, houve uma escolta até o espaço aéreo americano por caças americanos. Então, há muita confiança envolvida. Quero dizer... Não acho que ninguém esperava que os Estados Unidos da América abatessem o avião do Putin. Mas, tecnicamente, ele está meio que se colocando à nossa mercê, sabe? Poderíamos fazer algo maluco assim. Atiradores de elite por toda parte, todos sob controle da segurança dos Estados Unidos da América. Na maior parte. Isso faz sentido. Ok, bom saber. Agora, de novo, não planejado, mas viu o sobrevoo do B-2. Alguns disseram que era homenagem ao Putin, o que não acredito. Como você vê isso? Isso é uma demonstração de força ou foi algo para Putin? Existem diferentes formas de ver isso, e você está certo no que entendo. Acho que perdemos muito tempo com isso. O mais louco é que minha equipe sempre pedia para eu fazer isso porque dava visualização. Esse é o problema. Você tem razão, é loucura. E o tapete estendido pelos militares dos Estados Unidos da América foi impressionante. Aquilo foi um espelho. Aquilo foi meio triste. Eu acho que e já volto para sua pergunta, mas essa coisa dos militares dos Estados Unidos da América de novo, acho que tem tantas coisas maiores saindo disso que são mais importantes. Isso foi uma cesta fácil para a propaganda russa. Postaram isso em todos os canais dizendo: vejam os soldados americanos estendendo o tapete para o Putin. Se deveria ou não ter acontecido,
Ou se poderia ser diferente, foi uma vitória desnecessária para a Rússia. Não precisávamos entregar para ele. Estamos em desvantagem na informação, sem perceber como seria fácil para eles aproveitarem isso. O B2 eu não daria tanta importância para isso. Você sabe, Trump gosta desse tipo de coisa, de demonstração de força, de demonstração de poder. O B2, eu acho que, se isso tivesse acontecido há 6 meses, talvez teriam sido alguns F-35S ou algo assim. Mas eu acho que ele quis mostrar os B2S depois do ataque ao Irã. Então eu acho que ele estava, de certa forma, tentando mostrar. Lembrem-se que acabamos de fazer isso com o Irã, com alguns equipamentos de defesa aérea russos no país. E eles nem sequer viram ele. Então eu acho que tinha um pouco disso. O quanto isso realmente importou, eu não sei. Provavelmente não muito. Com certeza. E acho que agora vamos passar para o que aconteceu há poucos dias, quando os líderes europeus vieram aos Estados Unidos e Zelensky estava aqui. Comparado à última vez, Zelensky foi muito bem aqui. Como você vê isso no panorama geral, além da comparação? Sim? É este aqui. Estamos cada vez mais divididos, como se estivéssemos em tocas partidárias, pois todos querem as coisas de um jeito ou de outro. Minha opinião pessoal é que tudo isso é um saldo positivo, mas se nada sair disso, então não é bom. Então, acho que as reuniões de segunda-feira foram ótimas. Foi incrível ver essa coalizão se unir. Os líderes europeus aparecem de novo. Você sabe como é difícil fazer o líder de um país ir a algum lugar? As agendas deles estão cheias, não tem a próxima quarta livre. Eles planejaram cada minuto para o futuro próximo, talvez até o fim do mandato. Para esses líderes globais largarem tudo e virem para Washington, D.C. com 48 horas ou menos de antecedência, isso é incrível. E eu acho que isso mostra muita solidariedade do lado ucraniano. No geral, pareceu positivo. Eu assisti o máximo possível das coletivas de imprensa que eles tornaram públicas. E Trump foi muito positivo o tempo todo. Ele fez elogios aos nossos aliados europeus. Ele não foi assim, sabe, Trump? Mesmo conversando com pessoas do próprio partido, às vezes solta alfinetadas e provocações engraçadas. Ele não fez isso. Toda a conversa com os europeus foi positiva e cheia de elogios. A reunião pareceu muito produtiva. Não teve muita sessão de perguntas e respostas com a imprensa. Mas saindo dali, parecia que eu estava o mais otimista que já estive desde que a guerra começou naquela noite. Agora é aqui que acho que chegamos a tudo o que aconteceu esta manhã. Porque só para o público que não tem acompanhado, toda a reunião, a premissa era que a Rússia concordou em dar algum tipo de garantia de segurança, ou que a Rússia concordou que o Ocidente pode dar algum tipo de garantia de segurança para a Ucrânia. A reunião buscava entender isso e saber se a Ucrânia aceitaria abrir mão de Donbass. Hoje, soubemos que a Rússia afirmou nunca ter concordado com isso, segundo Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores russo. Não sei se você o chamaria de segunda pessoa mais importante da Rússia após Putin. Nós já o chamamos assim em vídeos. Ele disse: nunca concordamos com isso, o que é constrangedor para o governo dos Estados Unidos da América, pois nem as reportagens diziam que isso foi acertado na reunião. Tivemos Steve Witkoff dizendo isso, Marco Rubio, o presidente Trump, e até mesmo as delegações europeias, que eram líderes europeus, disseram a mesma coisa, que era isso que eles estavam discutindo. E agora parece que toda a reunião não serviu para nada. Quero dizer, esse é outro caso em que você meio que precisa ler nas entrelinhas. Será que os Estados Unidos estavam dizendo coisas e a Rússia não? E a gente simplesmente assumiu que eles estavam de acordo. Será que a Rússia estava concordando o tempo todo de má fé? O que Sergei Lavrov está fazendo agora é basicamente enrolar. Sabe, ele não está dizendo não diretamente para tudo. Ele só está acrescentando todas essas condições adicionais, tipo, você mencionou a garantia de segurança. Ele quer que a Rússia faça parte disso. E a Rússia ainda precisa aprovar. Isso é insano. Tipo, independentemente de você achar que existe um bom desfecho aqui ou não, ou se você está do lado russo, ucraniano, americano, a ideia de toda essa garantia de segurança é proteger a Ucrânia da Rússia. A ideia de que a Rússia pode decidir o que é uma verdadeira garantia de segurança é absurda. Então, isso vai ser um obstáculo para avançar com isso. Então, obstáculos. Vamos lá, cara. Então, eu não sei.
Acho que o que muita gente vai dizer é que a Rússia não tem agido de boa fé durante boa parte desse tempo. Muitos comentaristas russos hoje estão dizendo que isso é apenas uma tática para ganhar tempo, porque quanto mais isso se arrasta, mais beneficia a Rússia a longo prazo. Eu entendo. É assim que parece todo dia, enquanto isso continua. Bem, essa é, eu acho, uma grande questão, então. Você tem acompanhado essa guerra quase todos os dias, certo? Tenho certeza de que você passa horas todos os dias como eu. Acha que a Rússia está vencendo? Porque o argumento é, não se pede a um país invasor que ceda mais território, a menos que ache que está ganhando. Evito falar sobre vitória ou derrota em qualquer vídeo. E não é porque eu acho que é um assunto polêmico, mas porque eu acho que é uma conversa meio irrelevante. Porque não é. Isso não é uma partida de futebol onde os dois lados têm o placar, tem um tempo determinado e quem terminar com mais gols é o vencedor. Eles estão jogando por coisas diferentes. Quero dizer, dependendo do dia, a Rússia está jogando por uma variedade de objetivos diferentes, certo? Seja impedir a entrada na OTAN, controlar toda a Ucrânia ou algum território no leste. Bem, a Ucrânia está lutando pela sua soberania. E nenhum desses objetivos se alinha exatamente. Então, se a Ucrânia conseguir retomar todo o Donbas, isso não significa necessariamente que eles venceram a guerra. Isso não significa necessariamente que a Rússia perdeu a guerra. Então, eu não sei se uma afirmação geral de vitória ou derrota é o melhor. Voltando para alguns dos comentaristas russos de hoje. Muitos deles estão dizendo que nenhum dos lados está tão perto da vitória ou da derrota para ceder algo significativo. E isso tende a ser um tema bastante consistente. A longo prazo, a Rússia tem vantagem no campo de batalha. Não creio que isso seja contestado. Quanto mais durar, a Rússia deve seguir conquistando território. Nesse ritmo, eles devem perder mais pessoas que a Ucrânia a longo prazo nesta guerra. Mas aí tem outra coisa que você precisa medir. Como você compara o número de corpos para conquistar 1 quilômetro de terra? Qual é a proporção aí para que seja considerado um sucesso para a Rússia? Então, não estou tentando evitar a pergunta. Eu diria que a Ucrânia está vencendo no sentido de que conseguiu manter uma coalizão unida, manteve sua soberania e conseguiu desenvolver suas forças armadas até o ponto em que estão hoje. A Rússia está vencendo no sentido de que, a longo prazo, se nada mudar a partir de hoje, eles provavelmente alcançarão seus objetivos com o tempo. Sim. Outra questão, talvez irrelevante se a Rússia não quiser discutir garantias de segurança, é que muitos pró-Ucrânia, creio que você já lidou com eles, são muito agressivos ou maximalistas, dizendo que a Ucrânia jamais abriria mão de Donbás. Mas acredito que a Ucrânia faria isso com facilidade se pudesse entrar na OTAN. Não sei se você concorda. Eu acho que, de novo, nós somos os Estados Unidos, certo? Só estou supondo. Bem, não. Veja, não deveria ter havido disputa no Vietnã nem no Afeganistão. Então, há tantos conflitos pelo mundo onde você olha para o exército maior, para as capacidades militares e diz: não há como o Talibã vencer os Estados Unidos. Se olharmos para trás, é seguro dizer que o Talibã saiu por cima em muitos aspectos desse conflito. Então, é isso, traçamos essa linha dizendo que a Ucrânia nunca poderia fazer isso. Eu diria que agora é improvável. Definitivamente, isso não vai acontecer no curto prazo. Também é importante lembrar que estamos nessa situação porque a Rússia não pode vencer e não está se contendo. Eu sei, tenho certeza de que você já ouviu esse argumento divertido há um tempo. Tipo, espera só, o grande exército russo está logo ali na esquina e vai simplesmente atravessar as linhas ucranianas. E já estamos chegando a 4 anos nessa guerra. Eles estão tentando vencer. Eles não estão prolongando isso. Basicamente, só restaria uma mobilização total seguida do uso de armas de destruição em massa. Não sei se alguma dessas opções está disponível agora. Sim, eu concordo. Atualmente não há um caminho claro para a Ucrânia recuperar esse território. Eles não têm capacidade ofensiva, eles não têm controle dos céus. Mas eu ficaria hesitante em descartar isso completamente a longo prazo. E sim, geralmente vemos isso também em contas pró-Rússia, onde continuam dizendo: ah, a Rússia está se segurando. Se a Rússia fosse brutal, já teria vencido. Eles não dizem isso nas redes sociais russas, porque se uma mãe que perdeu o filho na batalha ouve: ah, a Rússia está se segurando, seria doloroso. Foi por isso que o filho dela morreu na Ucrânia.
Os canais russos que alegam se conter são os que defendem que o Estado deveria, por exemplo, destruir Kiev completamente. Armas de destruição em massa, mobilizar o país todo, ir com tudo. É disso que eles falam. Não é como se houvesse alguma força militar extra pronta para agir, sabe? Com certeza. Também vimos Putin negando que está se reunindo com Zelensky. Trump afirmou publicamente que fez Putin concordar em se reunir com Zelensky. Agora, você acha que isso vai convencer o presidente Trump a colocar mais pressão sobre Putin? Porque, de novo, ele estava ameaçando muita pressão antes da reunião com a Rússia ser acertada. Depois ele meio que recuou. E muita gente, eu diria que com razão, está argumentando. Tipo, isso é abrir mão da vantagem antes de entrar em uma negociação. A relação Trump-Putin é única de várias formas. Se você observar as declarações de Trump antes de ele se encontrar ou falar com Putin, elas mudam drasticamente depois. E isso aconteceu nesse caso também. Ele divulgou uma declaração muito pró-Europa, pró-paz, pró-Ucrânia, depois da reunião na segunda-feira. Na manhã seguinte, ele disse que a Ucrânia nem deveria ter enfrentado a Rússia. Uau, espera aí. Existe uma dinâmica única ali que acho não se aplica a outros líderes mundiais. Qualquer outra pessoa que, quero dizer, você disse isso antes, isso tem o potencial de fazer Trump e sua equipe parecerem estúpidos ou como se tivessem mentido. Pois não era um artigo do Wall Street Journal baseado em fontes anônimas. Trump, Rubio e Witkoff confirmam oficialmente que isso foi acordado. Vamos fazer. A Rússia apenas responde, não vamos. Eu acho que existe a possibilidade disso frustrar Trump, a ponto de impor mais sanções ou fazer mais coisas para forçar a Rússia a negociar. Ainda não vimos isso acontecer. Mas esse é o exemplo mais descarado de... Quero dizer, a única maneira, sim, a melhor forma de dizer é que ele fez Trump parecer idiota nesse caso. E com Steve Witkoff, sobre o qual já tivemos alguns convidados discutindo sobre isso, dizendo que talvez ele não seja qualificado para conduzir essas negociações. Mas outra coisa é que esse tipo de erro já aconteceu várias vezes. Tenho certeza que você lembra do acordo de cessar fogo na infraestrutura de energia, mas a Rússia disse não. Os Estados Unidos da América anunciaram que era energia e infraestrutura. A Rússia disse que era só energia. Alguns acham que foi erro de tradução, o que já ocorreu cerca de 4 vezes. Steve Witkoff está errando tanto ou a Rússia está mentindo? Eles afirmam algo e depois mudam de opinião publicamente. Acho que tem um pouco dos dois. Estamos vendo isso acontecer agora com a Rússia, onde as declarações que foram feitas já não são exatamente aquilo. O que queríamos dizer era isso. E eles meio que fazem isso. E já vimos isso há anos. Então, isso não é novidade. O acordo com Witkoff é, pessoalmente, um pouco frustrante para mim porque... ele segue focado em 3 coisas e busca paz entre Rússia e Ucrânia. Ele tenta negociar o fim do conflito entre Israel e Hamas. E ele está tentando negociar o próximo acordo nuclear com o Irã, seja lá como isso for. Cada uma dessas questões é existencial para os países envolvidos, para as partes envolvidas. E eles têm equipes inteiras dedicadas o dia todo, todos os dias, focadas em alcançar seus objetivos nesse sentido. Temos uma pessoa que, mesmo com equipe, está no mínimo dividida entre esses 3. Ele está em tanta desvantagem ao entrar nessas reuniões. Eu não sei por que não temos uma pessoa para cada. E tipo, de novo, a gente não está falando muito sobre isso. E provavelmente não vai surgir hoje a questão nuclear iraniana. Mas eles têm centenas, se não milhares de pessoas que passam dia e noite tentando descobrir o que fazer lá. O Irã tem. Agora o Witkoff está indo e voltando para Moscou. Eu acho que estamos nos preparando para o fracasso nesse sentido. Com certeza. E também é interessante porque eu entendo as pessoas que dizem que ele não é qualificado, mas também disseram algo parecido quando, estou esquecendo o nome do cara, o genro do Trump, quando ele estava envolvido, sim, nos acordos de Abraão. Olhando para trás, foi bom ter alguém diferente, acho que alguém sem experiência envolvido no acordo esse tempo todo, porque realmente tivemos muito progresso ali. E ex-secretários de Estado e ex-secretários de Defesa, houve... Eu não sou contra, à primeira vista, alguém com uma perspectiva de fora, porque geralmente você recebe muito da sua equipe. Esses caras viajavam com grandes comitivas, recebendo todas as informações, contexto e história necessários.
Então, só por isso, o Wyckoff claramente é muito bem sucedido. Tipo, o cara se deu muito bem no ramo imobiliário. Talvez isso não se traduza por aqui. Talvez ele não tenha funcionários suficientes. Talvez ele devesse focar em um problema em vez de 3. Não sei, mas não parece funcionar bem agora. E agora vamos falar sobre as sanções, porque o presidente Trump estava pressionando a Rússia antes da reunião. Assim, ele impôs sanções secundárias à Índia por adquirir petróleo russo. Você acha, então, neste canal, nós falamos que foi uma coisa boa? Nós discutimos e eu não sei o que você acha. Foi bom ele sancionar a Índia, mas acho problemático ter sido só NDF. Sem China, Turquia, Brasil e Europa. Você acha problemático? E como isso afeta a relação entre Índia e Estados Unidos? Ainda vamos ver como isso afeta a relação. Não tenho certeza. Muitos países observam nossas tarifas, mas não levam tão a sério ou acham que são temporárias e negociáveis, o que entendo, pois já vimos isso em alguns casos. Acho que a longo prazo isso prejudicaria a relação entre Estados Unidos da América e Índia. Difícil ver diferente. Não sei quanto isso vai impactar a guerra. Se isso realmente fizer a Índia parar de comprar petróleo russo, ótimo. Mas eu não sei se já chegamos lá. Não parece que isso vai acontecer. O governo indiano já afirmou: vamos continuar comprando. Falem o que quiserem. Precisamos disso. E o argumento deles, eu queria que não fosse esse, mas a gente tem que fazer o que é melhor para o nosso país. E agora é petróleo barato. Tipo, a gente não vai pagar mais caro de propósito. E acontece que, agora, isso é mais importante para eles do que uma relação mais forte com os Estados Unidos. Queria que fosse diferente, mas não dá para culpar um país por agir conforme seus interesses. Eles buscam o que consideram melhor para eles. Então, eu gostaria de ver isso expandido. Novamente, por qualquer motivo, e com várias especulações possíveis, Trump tem sido muito lento em punir a Rússia. Acho que a tarifa indiana é a única até agora. Pode me corrigir, mas creio que essa seja a única que pode ser vista como medida punitiva contra a Rússia. Sim. Aqui ficou interessante. O governo indiano manteve as compras, mas as empresas indianas pararam. Eles começaram recentemente e já estão comprando muito. Eles começaram de novo. É um artigo da Bloomberg. Além disso, o argumento indiano, que acompanha um pouco, diz que fazem isso para seus cidadãos, mas na verdade só revendem para a Europa. Eles precisam aumentar as margens de lucro. Ok. Entendi. Outra questão que você comentou é que muitos americanos se preocupam com guerras sem fim. Você acha que a Ucrânia vai se tornar isso? Onde talvez o povo ucraniano acabe perdendo o apoio dos cidadãos dos Estados Unidos da América, que é no que a Rússia está apostando? Acredito que isso afeta as negociações e prolonga a situação. Acho que há uma chance real de Trump conseguir. Já vimos Trump e Rubio sugerirem nos últimos meses que tem muitas outras opções, pessoal. E especialmente dentro da base de apoio do Trump aqui nos Estados Unidos, o foco principal, de modo geral, dos americanos é doméstico, ainda mais dentro da base do Trump. Acho que ele não teria muita resistência se dissesse que não lidaria mais com isso. Vamos focar em imigração, nas fronteiras, no crime, em várias questões, como segurança do eleitor ou segurança das eleições. Essas questões serão prioridade para muitos, especialmente na base dele e, em geral, nos Estados Unidos da América. Isso favorece Putin. Quanto mais ele dividir a aliança, maior a vitória da Rússia. A Ucrânia tem mais importância para a Rússia do que para os Estados Unidos da América. Mesmo a opinião eu diria, mais extrema aqui dos Estados Unidos da América, ainda assim, não se trata de um país na nossa fronteira. Não há história compartilhada ali. Isso é algo com o qual Putin e muitas pessoas na Rússia vão estar dispostos a insistir e lidar com perdas maiores por um período mais longo. Então, esse termo guerra eterna, vimos ele aparecer, vou dizer, na mídia propaganda. E é interessante porque estamos marcados pelo Iraque e pelo Afeganistão, com certeza. Vejo essa frase sobre a Ucrânia, mas não estamos lutando na guerra, não estamos lá. É outra guerra em que ajudamos um lado e agora tentamos negociar a paz. Mas é interessante como a expressão guerra eterna acabou sendo associada a isso.
A Rússia é ótima em redes sociais e espalhar informações? Sim, eles notaram isso. Só de inserir essas frases já foi impressionante. É só uma questão de números. Ah, Chuck Farr, você o conhece? Sim, ele estuda guerra informacional e é bem analítico sobre como eles atuam. Eles divulgam milhares de histórias falsas todos os dias e depois veem qual delas ganha um pouco de tração e essa vai para todas as contas deles. Você viu aquele site de sósias que eles estavam fazendo alguns anos atrás? Tenho certeza de que eles ainda fazem isso. Então, digamos que o site do New York Times seja enit.com ou algo assim, certo? Então, eles compravam domínios como nighttime.com ou algo parecido. Algo próximo o suficiente para que, num olhar rápido, parecesse o site que você acha que está acessando. Eles copiavam o original, então ficava igualzinho ao New York Times, mas aí colocavam alguns artigos ali no meio que eram totalmente inventados. Eles compartilhavam o link nas redes sociais. Ao acessar pelo Facebook, YouTube ou Instagram, você clicava e parecia um artigo do New York Times. Você chegava ao site, parecia o New York Times, e logo no topo estava lá e nunca era algo absurdo. Ucrânia admite não saber o paradeiro de 70 bilhões de dólares. E aí você pensa, uau, espera aí, e tem citações falsas, aspas falsas e todas essas coisas. Doppelgangers, foi como eles chamaram. Eles foram atrás de vários grandes jornais franceses. Beleza. Esse é um trecho que está viralizando. Cara, Muito inteligente, né? Frustrante. é insano. Mas Trump também afirmou publicamente que não haverá tropas americanas no local. Isso prejudica a capacidade dos ucranianos de obter garantias de segurança adequadas? Acho que as garantias de segurança ainda estão muito em aberto. Não sei. Tecnicamente, um pouco. Seria melhor para a Ucrânia em termos de garantias puras de segurança. Seria melhor para eles se os Estados Unidos da América tivessem tropas, aviões e bases na Ucrânia. Sem dúvida, é melhor para a Ucrânia. Não sei se isso é considerado nos Estados Unidos agora. Parece que estamos provavelmente indo mais na direção de ajudar a Europa, deixando eles comprarem o que quiserem de nós. O que é uma coisa boa. Você diria isso ou não? Acho que está tudo bem, sim. Eu gostaria que fôssemos mais envolvidos. Não é por egoísmo, mas acho que é bom para os Estados Unidos quando estamos pessoalmente envolvidos nas coisas, porque assim temos mais voz no resultado, mais influência no futuro de alguns desses relacionamentos. Sempre sou assim, o que pode ser um problema, pois podemos nos sobrecarregar. Prefiro que participemos diretamente, por exemplo, na coalizão dos dispostos. Se apoiar a soberania ucraniana e conter a agressão russa significa vender armas à Europa, ótimo. Fico feliz em contribuir nisso. E isso também é interessante, né? Porque muita gente não entende que tudo afeta tudo o resto. Recentemente tivemos o general Petraeus que destacou um ponto interessante. Muitos problemas começaram quando havia uma linha vermelha para a Síria. Eu era muito novo na época das armas químicas. E o presidente Obama não cumpriu o que prometeu, o que foi visto como grande fraqueza. Não sei se você acompanhou. Sim, eu ainda estava no exército naquela época. E eu estava no processo de sair do exército, do serviço ativo, quando esses ataques aconteceram. Se não me engano. E eu tinha amigos que estavam totalmente divididos. Alguns diziam tipo, vamos para a guerra na Síria, vamos nessa, estou ficando meio entediado aqui. E outros dizendo, meu Deus, estamos quase em casa e vamos ter outra guerra começando. Mas você está certo, cara. Tudo isso influencia em tudo de alguma maneira, forma ou aspecto. Para ser justo, é impossível prever o futuro. Por isso, a discussão sobre apaziguamento agora é muito apropriada. A ideia é que sempre olhamos para 1938 e 1939, quando França e Reino Unido, com Churchill ou Chamberlain, apaziguaram e entregaram os Sudetos à Alemanha, dizendo, se pararem aí, tudo certo. E isso, claro, acabou levando, eventualmente, à Segunda Guerra Mundial. E olhando para trás, com a clareza do retrospecto, a resposta é claramente, não faça isso. Aquilo foi um problema. O problema ficou ainda pior para nós. Há muitos casos em que um cessar-fogo ou acordo, chamado de apaziguamento, acabou com o conflito. Então, Qual exemplo você teria disso? Só para eu saber, não conheço muito.
Você diria que a Coreia do Sul é um desses casos? A Coreia do Sul pode ser um. Honestamente, praticamente qualquer guerra que envolveu algum tipo de concessão territorial. Vamos ver alguns exemplos pelo Oriente Médio. O exemplo mais claro é o das Coreias, mas, na verdade, qualquer cessar-fogo ou paz negociada pode gerar o argumento de que se está cedendo ou não punindo o agressor o bastante. Isso só vai abrir a porta para problemas no futuro. E isso nem sempre acontece, mas, se acontecer, é terrível. Mas também tem outra coisa que muita gente menciona sem lembrar, que não houve garantias de segurança depois que Chamberlain cedeu os Sudetos. Então, se tivermos garantias de segurança, que é tipo, definitivamente é ruim não punir o agressor, mas conseguimos a paz. E acho que vai ser uma linha interessante para seguir aqui porque existe um desejo de punir a Rússia. Talvez essa não seja a melhor decisão depois disso. Isso pode dificultar a paz, que deveria ser o principal objetivo. O objetivo principal aqui não deveria ser fazer a Rússia sofrer pelo que fez, mas sim parar as mortes agora e no futuro. O que provavelmente quero dizer. Outro bom exemplo da Segunda Guerra Mundial, certo? Após a guerra, Alemanha e Japão não foram muito punidos, mas ajudados a se reconstruir. Talvez seja esse o caminho. Não, eu diria com certeza, eu concordo. Acho que não que eu faria isso, mas tenho certeza de que algumas pessoas ficariam um pouco irritadas com isso, especialmente pessoas realmente pró-Ucrânia que não fariam, mas a Rússia simplesmente não valoriza a vida humana. Eles aceitam matar mais russos do que o Ocidente aceita matar seus próprios cidadãos. Mas também é interessante pensar sobre isso, porque, sim, não há dúvida, e é compreensível, que há muitas pessoas que odeiam a Rússia e odeiam os russos agora. Mas tinha que haver mais pessoas que odiavam a Alemanha em 1945. Tinha que haver mais pessoas que odiavam o Japão em 1945. E nós encontramos uma maneira de fazer isso funcionar. Talvez o problema seja a mídia social. Sem ela, poderíamos voltar a isso. Mas vamos falar sobre Israel e Hamas, mas qual? Isso já aconteceu antes, então é possível. Eu concordo. É difícil imaginar um cenário em que esse seria o caminho. Mas a gente pode fazer grandes coisas, sabe? E também é a coisa mais difícil. Por isso que, você tem que tomar decisões difíceis para ter um futuro melhor. É mais difícil deixar alguém que errou sem punição. Mas é isso que leva a tempos de paz. Ou não sei, talvez seja guerra civil. O presidente Abraham Lincoln não queria punir o outro lado. Ótimo exemplo, Mas tudo bem. Você fez um vídeo interessante e não falamos muito sobre Israel e Hamas, assunto que queria tratar, mas ainda bem que não tratei. Frequentemente, as notícias que eu queria comentar, como você citou no vídeo, 3 dias depois percebemos que tinham várias falhas. Não sei, não uso TikTok, só suponho. Já que você publica muito no TikTok, você também passa o tempo rolando por lá. Um pouco. Meu feed no TikTok não tem nada a ver com o conteúdo que eu faço. É sobre culinária, golfe e caça. E é um lugar estranho. Não, isso faz sentido, mas eu sei que a propaganda é insana no TikTok. Eu não sei. Nem sei se é propaganda, pois alguns vídeos são reais. Eles são ruins nisso. Não parece que eles realmente se importam. É muito descuidado. A moderação lá parece muito descuidada. E muitas contas falsas, muito conteúdo do tipo inteligência artificial sendo publicado. Eu não sei. Eles ainda têm muito o que melhorar nesse aspecto. Eu não sei o que o YouTube e o Instagram fizeram para tornar essas plataformas mais suportáveis, mas o TikTok está atrás nesse sentido, com certeza. Então, acho que vamos mudar o foco para o conflito entre Israel e Hamas, isso é difícil até de perguntar porque eu não tenho nada planejado. Sei que é difícil, mas você não acha que essa guerra já dura demais? Ou aquela questão da proporcionalidade que as pessoas levantam, de que Israel tem levado isso por tempo demais. Eu acho que já está acontecendo há tempo demais. Eu acho que... Eu não sei se Israel tem... Eu acho que isso já está acontecendo há tempo demais, mas acho que Israel ainda não atingiu seus objetivos. Ainda há reféns com o Hamas, então eles ainda não fizeram tudo o que queriam. Eles também queriam garantir que o Hamas nunca mais pudesse ser uma força na faixa de Gaza.
Isso ainda é uma questão. Hoje, Israel anunciou ataques que mataram líderes do Hamas. Agora a liderança está mais enxuta, com pessoas promovidas. Mas eles não estão lá. Sim, isso já dura há muito e passou dos limites. Acho que mais pessoas, inclusive em Israel, começam a sentir pressão sobre a economia israelense. Muitos que lutam nesta guerra são reservistas com empregos em tempo integral. Eles são estudantes, enfermeiros e professores. E eles estão nas Forças Armadas agora há meses, talvez até anos seguidos, com algumas pausas para voltar ao setor civil. Não é bom para Israel estar tanto tempo em guerra. Espero que termine logo. Eu diria que a maneira mais rápida, você mencionou há pouco que decisões difíceis terão que ser tomadas. O Hamas entregar os reféns seria, na minha perspectiva, a maneira mais rápida de pôr fim ao conflito. Sim. Até que isso aconteça, Israel tem um motivo para continuar fazendo o que acabar fazendo. O Hamas está com 50 reféns e opta por não libertá-los. E a resposta aí seria, sim, bem, essa é a vantagem deles. E eles não sabem o que viria depois. Entendi. Você acabou de mencionar isso. Decisões difíceis. Eu também não sei exatamente o que viria depois disso. Mas parece que, no momento, essa é a maneira mais viável de realmente acabar com isso. E então, veremos como será o próximo passo. Como? O que, de novo, eu não sei se o Hamas realmente faria isso, porque eles não estão realmente preocupados em tornar Gaza um lugar hospitaleiro ou em torná-lo seguro para os civis. É frustrante porque, antes de tudo, a maioria das pessoas envolvidas só gostaria de voltar a ser apenas mães, crianças, ir à escola, certo? Isso sempre foi frustrante. Gaza inteira não é o Hamas. Existem crianças lá. Existem crianças inocentes lá, sem dúvida. Mas é difícil olhar para o Hamas e realmente acreditar, neste momento, que eles estão fazendo o que podem pelo povo palestino, porque eles têm essa capacidade. Então, um dos argumentos que nunca ouvimos, por exemplo, é que o Hamas vai depor as armas e ceder o poder. Eles nunca disseram isso. O controle deles sobre o poder se baseia nisso, que considero mais importante que o povo palestino. E sim, eles não são bons. Não são um bom grupo de pessoas. E eu só quero saber sua opinião sobre esse argumento, que tenho certeza que você já viu, onde muitas pessoas simplesmente comparam isso, e esse é um novo que vi recentemente, onde muito mais cidadãos alemães morreram na Segunda Guerra Mundial do que, você sabe, cidadãos aliados ou britânicos. Esse argumento é parecido com o de Israel. Há vítimas civis, mas isso ocorre em guerras. O que você acha disso? Qual é a pergunta exatamente? Esse é um argumento justo de se fazer? O que é? Porque a gente olha para a Segunda Guerra Mundial e o final foi bom, mas ainda assim houve reação negativa quando os civis estavam morrendo. O exército israelense deveria, que de novo, eles fornecem muitas provas, certo? Que eles estão fazendo o melhor que podem para minimizar as baixas civis o máximo possível. Mas muitas vezes a resposta é sempre algo como, essas baixas são culpa do Hamas, não nossa. Sim, eu acho que é uma questão de escala. E esse é um dos motivos pelos quais eu fiquei quero dizer, naquele vídeo, eu só fiquei esgotado cobrindo isso, porque o ideal seria 0 baixas civis. Acho que todos concordariam com isso, mas infelizmente isso não é comum na maioria dos conflitos. Então, existe um certo grau em que, internacionalmente, nós consideraríamos isso como danos colaterais aceitáveis. Não é algo agradável de se dizer, mas existe um número aí, certo? Talvez seja 1% das vítimas sendo civis. Cada um teria uma opinião diferente sobre isso. Mas é importante entender que a guerra é horrível. Isso faz parte da crueldade da guerra. Com 99% das vítimas sendo civis, fica claro que há algo errado. Em algum momento entre esses extremos, há um ponto de virada em que isso deixa de ser uma operação militar. Você está matando civis demais. E o problema é que, em qualquer um desses ataques, números falsos serão divulgados. Não sei quantas vezes houve um ataque. O Hamas afirmou que 230 morreram e depois surge o vídeo. Tem um carro atingido na rua. Não sei onde estão essas 230 pessoas. E então, todos esses 230 são civis. Isso distorce o número.
Isso seria totalmente irracional. Hamas e o Ministério da Saúde de Gaza não divulgam quando seus combatentes morrem. Então, os números que temos de mortos e feridos estão faltando a parte dos combatentes nisso. Então, você meio que precisa ler nas entrelinhas se Israel já ultrapassou aquele limite de vítimas civis demais. Acredito que sim, eles chegaram lá em algum momento. Você poderia... Eu acho que Acho que o argumento de dano colateral era fácil de ser usado por um tempo. Mas agora isso já está acontecendo há alguns anos. É tipo, ei, tudo bem, vamos lá. Se é ou não, mas aí você questiona, é deliberado? É que eles simplesmente não se preocupam com vítimas civis? Ou é uma má identificação do alvo? Isso levanta outras questões importantes. Se Israel realmente pensa assim, aquele caminhão é de civis, bombardeiem e matem todos, isso é um problema sério. Se vem um caminhão, identificam alguém com Avtomat Kalashnikova, 47 saindo de um local de lançamento de morteiro e atacam, mas acabam atingindo civis. É uma questão diferente. No fim, entendi. Civis morreram, e isso é horrível. Não deveria acontecer. Mas chegamos a esses lugares de formas bem diferentes. E isso tem sido... E para ser sincero, todo ataque que acontece em Israel é apresentado dessas duas formas. De que lado você está? Acho que é isso que ocorre nas redes sociais. Aí, isso acontece porque o outro lado não sei se você acompanhou, onde as pessoas estão simplesmente inventando coisas sobre o Senhor Fera agora. Isso tem cerca de 50 milhões de visualizações. São milhares de dólares em uma única postagem no Twitter. 50 milhões no Twitter não é como no YouTube, mas já incentiva a inventar coisas. Nossa, tem muita invenção rolando. Tem sido interessante. As informações inventadas sobre Gaza estão muito além do que aconteceu com Ucrânia e Rússia. E não chega nem perto. É insano. No início da guerra, vimos algumas imagens de videogame, alguns clipes antigos sendo compartilhados. Isso praticamente parou completamente. Mas até hoje, eu vi um vídeo hoje que estava sendo compartilhado como se fosse uma criança em Gaza, mas era uma criança na Síria em 2015. Esse vídeo já foi desmentido. Sim, a criança está sofrendo e isso é um problema. Mas isso foi há 10 anos em outro país. A quantidade de vezes que isso acontece é insana. Isso é outra questão interessante. Fiquei muito fascinado com a rapidez com que Assad caiu. Eu não sei se ele, na minha vida, esse foi o primeiro ditador que, simplesmente apareceu do nada e 9 dias depois, ele simplesmente sumiu. Isso foi insano. Qual foi a sua reação, certo? Mal consegui acompanhar. Foi porque os comentaristas assadistas, eu tive que acreditar neles por alguns dias. Porque primeiro diziam que era só um pequeno empurrão. Não era nada demais. Você imagina que estaria agitado, mas não fazia sentido. A guerra civil estava estagnada há anos. De repente, você vai dizer que uma ofensiva pode colapsar o país. Enquanto avançavam para o sul, era tipo, Assad é horrível e estou feliz que ele se foi. Mas é tipo, claramente o exército sírio vai reagir em algum momento e isso pode ficar realmente feio. E então, isso simplesmente nunca aconteceu. E de repente, ele se foi. Foi uma loucura. O que é insano faz sentido, pois muita gente, como você vê na geopolítica, tem mais experiência e acompanha o cenário geopolítico. Então eles já viram, Ceausescu e tal caírem diante dos próprios olhos. Mas Assad foi o primeiro que eu vi. Foi legal nisso. Fiquei realmente feliz pelo povo sírio nesse caso. Só de ver dias após a queda, já havia filas de carros voltando para a Síria, pessoas retornando para casa. Isso é muito legal, cara. Vi jornalistas ocidentais viajando à Síria pela primeira vez. Vi refugiados sírios nos Estados Unidos da América reencontrarem familiares após mais de 10 anos. Isso é incrível. E eu sei que a Síria não é perfeita hoje. Eles ainda têm muito o que melhorar. Mas se as pessoas lá estão felizes e sentem que isso é um passo na direção certa, quem sou eu para dizer algo? Bem, você está no Tennessee. O que você acha do novo líder, Joliwan? Jelani. Ele já foi Jolani e agora é Al-Shara, um homem com muitos nomes ao longo dos anos. Passado duvidoso, certo? Al-Qaeda. Mas acho que ele nunca foi do Estado Islâmico.
Parecia que ele agia junto ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, mas depois seguiu seu próprio caminho. Não faz muita diferença porque ele foi para a Frente Al-Nusra, um grupo jihadista radical. Esse é o histórico dele. Lutou contra soldados americanos. Ainda não vi confirmação disso. Ele lutou no Iraque em 2005 e 2006, no auge da insurgência. Provavelmente tem sangue americano nas mãos. Provavelmente sim. Ainda não vi isso ligado a um evento específico, mas ele não estava fazendo turismo em Anbar em 2005, certo? Então, um passado sombrio. Eu gostaria que houvesse uma opção melhor para a Síria, que viesse com um pouco menos de bagagem. Não sei qual seria essa opção neste momento. Nós tentamos apoiar diferentes facções nessa guerra. Nada funcionou. Ele agora comanda o país. Vamos ver. Pelo que posso perceber, parece que ele se moderou. Ele forneceu informações de localização de alvos. Há alguns anos, contra células da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Então, quando você ouve falar de uma operação dos Estados Unidos da América no oeste da Síria, muitas vezes essa informação vem do antigo grupo do Jolani que só estava tentando tirá-los de lá. Agora, uma grande parte disso era apenas uma disputa por poder. Eles queriam o controle do território. Mas, desde que ele voltou ao poder, houve a preocupação imediata de que, agora viria a lei Sharia e seria um califado. E ele não seguiu por esse caminho. De novo, é como um país em formação neste momento. Eles estão apenas aprendendo tudo e meio que começando a se firmar. Mas houve alguma violência. Não é! Houve alguma violência que parece ter ocorrido em nível estadual. Ah, é mesmo? Você está falando desse ataque de Israel? Sim, ok. Contra os drusos no sul da Síria. Mas, quando eu digo em nível estatal, não parece que Jolani estava dirigindo o extermínio de ninguém. O governo não conseguiu controlar algumas facções lá embaixo, e alguns membros do exército tiraram o uniforme e passaram a agir por certos clientes. Então é confuso, mas... De novo, parece que essa é a melhor opção no momento. Não é perfeito, mas... Então é isso, essa é a situação. Não sei se você viu. Foi aí que eu pensei. O que Israel está fazendo não parece certo porque o país estava se recuperando e as pessoas que atacavam os judeus não eram sancionadas pelo governo. O governo tentava combatê-los quando os israelenses atacaram a capital e o Ministério da Defesa. Isso parecia que eles só queriam arrumar mais guerras. Eu não consigo explicar essa. Se informações diferentes tivessem saído nos próximos dias, teria sido tipo... eles impediram esse avanço militar sírio para limpar etnicamente os drusos. Mas não há sinais de que isso estava acontecendo. Parecia uma escaramuça muito localizada com alguns clãs. Não entendo por que atingir o Ministério da Defesa em Damasco. Parece que Israel se sente invencível agora. É, isso também. Eu nem sei se isso é teoria da conspiração ou não. Última pergunta para você. Aliás, dizem que há algum tipo de processo ou investigação de corrupção contra Netanyahu. Então ele quer que a guerra continue o máximo possível, porque assim ele pode adiar isso. Perguntei isso a um amigo em Israel há algumas semanas. Não conheço muitos israelenses. Ele disse mais ou menos. Ele disse, sim, isso está acontecendo nos bastidores. Mas ele disse que encerrar essas guerras seria mais uma vitória política para Netanyahu. Então, tecnicamente, isso está acontecendo agora. Mas, na opinião dele, não vale a pena, e é ainda pior para Netanyahu. Para ele, continuar a luta em Gaza é pior do que as investigações, mas essa é a opinião dele. Eu não. Com certeza. Não acompanhamos tanto, pois há muita informação, principalmente sobre Israel e o povo judeu, quando você se aprofunda. Eu estou fora dos teóricos da conspiração. É insano. Então, se você está pegando suas informações por clipes, é difícil. É isso. Obrigado por vir. Podemos adicionar o link do seu canal ou de um vídeo específico no YouTube. Perfeito. Muito obrigado, cara. Eu gostei da conversa.